Boa noite, chegamos aqui no capítulo 10, faltam só mais dois e a gente vai chegar então ao final do livro da autocompaixão. Essa experiência, da leitura comentada, na qual eu vou fazendo comentários mesmo a respeito de cada capítulo e também disponibilizando exercícios em forma de prática para cada capítulo, que o livro é todo permeado de prática, né? Aliás, esse livro tem essa característica que ele demonstra toda a teoria, que a Krishnamurti, ela é PhD, ela pesquisa, ela é a referência de autocompaixão, da meditação da autocompaixão no mundo, e, portanto, ela fez um livro que, ao mesmo tempo que ela demonstra as evidências científicas, ela também traz para a gente o tema de cada capítulo, junto com exercícios que então eu fiz aí. Cada exercício, ou pelo menos o tema, juntando alguns exercícios e meditação, ok? Então vamos lá, vamos para o capítulo 10. Esse capítulo que vai falar sobre a função do pai e a função da mãe na compaixão e na autocompaixão. Então ela vai tratar basicamente de como que a gente desenvolve isso junto às crianças e junto aos adolescentes na função de mãe e de pai, que é uma coisa não só possível como desejável, né? Então ela vai dizer que a gente parte do princípio que todos os pais, né, cometem erros. A gente tem, como pai, como mãe, uma função de educar. Esse educar gera nos pais uma expectativa de conseguir desenvolver bem o seu papel de orientador, de protetor, e com isso a gente também fica com muitas dúvidas, né? Como que a gente vai educar da melhor maneira? E aí, no caso do livro, ela vai trazer que o primeiro ponto é a gente assumir que todos os pais cometem erros. Então, essa humanidade compartilhada que permeia todo o livro da autocompaixão também está presente de forma muito evidente na questão da maternidade e da paternidade. Todos nós cometemos erros. Isso não é exclusividade de um pai ou de outro. E que assumir compaixão por esse fato ajuda muito no processo de educar os filhos nessa perspectiva da compaixão e da autocompaixão. Quando a gente se coloca para os filhos admitindo a nossa imperfeição, isso fica mais suave, tanto para nós exercermos a função de educadores, de pais educadores, quanto também para a criança de receber uma mensagem de que os pais, embora desejem todo o melhor, eles não são perfeitos. Isso promove uma relação mais transparente, uma relação mais verdadeira, do que a gente se colocar num pedestal da perfeição de quem sabe tudo e quer ensinar tudo, e então quem está nesse papel não vai errar nunca. Então, na perspectiva da autocompaixão, então a gente abre mão desse papel da perfeição, porque a gente sabe que ele não existe. Então a gente pode ter aí uma relação com os filhos de um patamar onde a imperfeição ela é permitida, não é esperada, não é desejada, mas é permitida, né? Então, quando os pais reconhecem a sua falhabilidade, né, os pais reconhecem que falham, eles podem substituir, né, quando eles erram, quando eles não têm o resultado que eles gostariam, eles podem substituir a autocrítica. Nossa, por que eu fui fazer isso? Eu errei mesmo, ou se encher de culpa, qualquer tipo de autocrítica
eles podem substituir, dando exemplo para os filhos, para que eles não sejam tão críticos, né? Então ela toca muito na função de como é importante a gente não ficar preso, aprisionado na questão do pai infalível, da mãe infalível, e ter essa desenvoltura para acolher a infalibilidade, a falhabilidade, no caso, substituir a autocrítica dando exemplo, né, para que eles possam entender isso e não seguirem a vida também achando que a perfeição e a não falibilidade ou a infalibilidade é possível, porque de fato ela não é. E como a gente recebe dos nossos pais essa mensagem, talvez de que a gente pudesse evitar qualquer erro, evitar qualquer falha. E de um certo modo a gente, de alguma maneira, passa isso para os filhos com rigor, e a criança, especialmente, ela recebe isso como uma coisa de que então isso é possível. Quando ela falha, então é um caos, ela fica devastada, né? Então ela diz aqui uma frase que eu vou compartilhar com vocês, que modelar a autocompaixão na frente dos filhos é uma forma mais poderosa de ajudá-los a desenvolver a autocompaixão. Então ela vai trazer a questão. Então como é que a gente educa? Né? A gente educa, a gente corrige, como é que a gente faz essa função de educar e de corrigir sem entrar muito. Ela coloca uma expressão em francês que é laisser-faire, que é deixar para lá. Como é que a gente encontra a linha do meio aí entre a crítica e deixar para lá, o laisser-faire, né? Então ela vai dizer que disciplinar filhos é sempre um desafio para os pais. Mas que em relação à crítica, não criticar duramente quando eles não correspondem, nem fazer com que eles se sintam envergonhados por não entenderem a sua expectativa. Pais muito críticos causam problemas sérios, porque essa voz crítica que é internalizada, ela vai se reproduzir na vida adulta. Então ela dá um exemplo de quando a gente está sendo crítico com o filho. Por exemplo, se ele derruba alguma coisa, um copo, uma tinta, o que quer que seja, de você falar, você é bagunceiro, né? Ou quando ele não vai bem na escola, não tira nota, não consegue o desempenho escolar, de falar, você é burro. Ou quando a criança comete algumas coisas de não ser muito adequado, de você falar no crítico, você é estabanado, né? Você é desajeitado, você é desajeitada, ou então você é desafinada, quando a criança está cantando alguma coisa que realmente está desafinado, mas esse tom da crítica a criança internaliza de uma forma muito pior do que uma pessoa adulta que já tem a capacidade de fazer aí de colocar isso que ela recebe. O adulto consegue, quando ele recebe uma crítica, de colocar uma reflexão. Não, eu não sou isso que essa pessoa está falando. Não, essa pessoa está exagerando. Não, a criança não. Quando ela recebe dos pais, ela recebe como verdade absoluta. Esse é o problema. Isso que a gente tem que ter muito claro, né? Então, as crianças, elas são permeáveis. Tudo que a gente coloca para os filhos é absorvido de uma maneira muito mais intensa do que quando eles estão crescidos, porque eles vão ter outros mecanismos, outros instrumentos, outra capacidade cognitiva para poder receber uma crítica. Então, isso não quer dizer que o criticismo ele passa só pela linguagem. Às vezes, uma reprovação
de uma virada de olho que você faz, né? Expressão corporal de você achar que a criança, por exemplo, tá feia ou tá inadequada no sentido de não estar fazendo uma coisa da maneira melhor. Isso não passa só, é ingenuidade nossa, a gente se prende muito na questão da linguagem, mas a criança, como uma esponjinha, ela faz muito mais leitura do que ela tem em termos de captar, ela é muito mais sensível do que nós adultos. Ela reconhece os tons da voz, ela reconhece, não que os adultos não reconheçam, mas na criança ela usa muito mais isso porque ela não tem os outros recursos cognitivos todos funcionando. Falta recursos para ela, então ela se apega mais àqueles que ela tem, que passa então, a crítica passa pela maneira como você olha, a crítica passa pela maneira como você estabelece o tom da sua voz para dizer alguma coisa. Às vezes você está falando uma coisa querendo buscar ali uma paciência, mas você fala de um jeito rasgado, né? Você fala de um jeito estridente. E isso tudo, a maneira como a criança recebe é de crítica. Não importa se o conteúdo do teu vocabulário ele é perfeito. Se você deixa isso transpassar por outras formas, como gesto, como olhar, como o tom da voz. Então ela vai dando uma dica aí, como é que a gente faz então para corrigir ensinando a compaixão e a autocompaixão, né? A gente vai partir de um exemplo que ela dá nesse capítulo, que uma criança com pressa acaba deixando um monte de bagunça pela casa. Então, qual seria uma maneira não reativa no sentido da crítica, mais da compaixão, de você abordar um filho pequeno, né? Nós não podemos deixar as coisas pela casa. Eu sei que você está com pressa, mas você também precisa dar conta da sua responsabilidade. Então você pode voltar lá e arrumar e depois seguir teu caminho. Ou se a criança estiver com muita pressa, você não deixar de pontuar. Com criança é muito importante pontuar na hora, porque se a gente deixa para falar no dia seguinte, aquilo não vai mais fazer sentido. Tudo bem, eu posso deixar você ir para o seu compromisso porque você está com pressa, mas dá uma olhada no rastro de destruição que você deixou, né? Isso não pode. Então, quando você voltar, você vai arrumar, ok? Mas pode ir agora. Então, são formas de você não deixar de dar o limite, não deixar de mostrar a realidade, mas compreendendo o ponto de vista, a imaturidade, o momento, o contexto em que aquilo aconteceu, em que aquela inadequação aconteceu. Tá? Então, nesse aspecto, é muito importante a gente ter uma clareza nos limites que a gente está tentando colocar e manifestar a nossa gentileza compassiva. Outro exemplo que ela dá de uma criança irritada, então você poder falar assim, você ajudar a criança a fazer a leitura do porquê que ela está irritada. Olha, o seu time perdeu, ok, eu sei que você está irritado, mas se você grita com a tua irmã mais nova, ela vai ficar chateada. E quando a gente aborda dessa maneira gentil, ajudando a criança a entender a própria irritabilidade dela, de uma forma compassiva, entendendo o ponto de vista dela e acolhendo, você estimula ela a querer melhorar. Você estimula, por exemplo, uma tomada de consciência que ela vai lá e vai querer reparar a raiva com o irmão, né? Então a gente tem que ter uma clareza. A clareza tem que vir do adulto, porque o adulto tem muito mais recurso do que a criança.
Também mostrar que a falha, quando a criança ou o adolescente falhou, a falha não define você, né? Ok, você falhou, ajudar a entender, a criança entender, o adolescente entender alguma coisa que tenha acontecido um pouco antes, que pode ter corroborado para aquilo não acontecer exatamente como ele planejou. É um suporte, é um apoio que você dá, né? Ajudar a compreender as vezes que erra. Né? Isso é muito mais efetivo do que você criticar. E também ajudar a assumir a responsabilidade. Você fez quando você estava irritado, você fez quando você estava com pressa, mas você tem responsabilidade. Então isso, quando você se recuperar dessa pressa, quando você, né, resolver um pouco a sua frustração de teu time ter perdido, por exemplo, vamos lá, vamos restabelecer aí a sua responsabilidade pelo dano que você causou na pressa, pelo dano que você causou na irritação. Reparar os erros, ao invés de culpar os outros. Então isso ajuda muito quando você age com a compaixão e você mostra isso para o filho, que você está acolhendo um momento dele de imperfeição, a ele assumir as responsabilidades pelos erros dele, ao invés de achar que ele podia ser perfeito e esconder os erros dele, que é uma tática muito comum das crianças e dos adolescentes. Eu vou levar uma bronca tão grande do meu pai ou da minha mãe, ou dos dois, que é melhor eu botar a culpa em alguém, eu fugir da minha responsabilidade. Então, o que a Krishna está trazendo nesse capítulo é importante, porque a gente tem a possibilidade de acolher o erro do filho e promover a responsabilidade. Ao invés dele ficar tão envergonhado e tão com medo, às vezes, da bronca que ele vai levar, que ele prefere ocultar, o que é uma coisa mais ou menos comum de acontecer, né? Aí ela vai dizer, nessa parte também, que algumas reações nossas, de pai e de mãe, elas aparecem mais como uma forma de defesa do nosso ego, porque os pais e as mães, a gente fala muito em amor incondicional e tal, mas a gente tem muita expectativa em relação aos filhos. É uma coisa assim, que quando aconteceu uma vez isso, quando eu morava em Paris, meus filhos eram pequenos, a Gabriela mais velha tinha 6 anos e a gente foi jantar na casa de um casal que não tinha filhos. E as crianças sobem, criança desce, criança é agitada, criança normal é feliz, eles querem explorar. E a Gabriela, essa pessoa que estava recebendo a gente, ela começou a olhar de um jeito muito crítico para mim, né? Como, nossa, você não, né? O olhar dela era alguma coisa assim, e os comentários também, não, aí não pode. E aquilo foi criando uma tensão em mim. E diante da reprovação dessa pessoa, eu fui comprando aquilo, fui gerando uma tensão, provavelmente também passando pelo ego, porque eu estava me sentindo julgada. E eu lembro que eu fui no banheiro dessa casa com a Gabriela. Poderia ter ido no banheiro e dar uma enquadrada nela? Poderia. Mas o meu estado ali estava tão no limite que eu me lembro de ter batido nela. E agido com muita raiva, com muita crítica. Né? E eu nunca esqueci dessa história, porque depois é lógico que eu achei que foi desproporcional, que na verdade a pessoa não tinha filho e ela não tinha muita noção e eu descontei na minha filha. Né? Isso não foi legal. Foi desproporcional, eu poderia ter falado, eu poderia ter sido enfática, eu poderia ter apontado os problemas que a gente estava tendo ali, mas não precisava fazer o que eu fiz.
E aí a gente vai entrar em um outro ponto, porque eu dou aula muito da questão da aprendizagem, né? Como é que a criança aprende, que resumindo é a psicologia do desenvolvimento. E isso me ajudou muito quando eu tinha os filhos pequenos. E eu sempre pensava, nossa, porque no começo eu atendi muito como psicopedagoga criança e adolescente. Eu via muita dificuldade dos pais. E sempre pensei que isso tinha a ver com o fato deles não entenderem algo básico, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, né? Nas fases do desenvolvimento infantil, existem competências que crianças podem corresponder, que normalmente cada autor que a gente seleciona, geralmente Piaget, Freud e Vygotsky, né? Eles mostram, né, o que a gente pode esperar de uma criança de 0 a 2 anos, o que a gente pode esperar de uma criança de 2,5 até 5, o que a gente pode esperar de uma criança de 5,5 até 7,5, de 7,5 até 10, 11 anos, e depois de 11 anos que começa a ter um raciocínio mais hipotético dedutivo, com um raciocínio que assemelha muito a do adulto, porque faz prospecção e retrospecção, a gente pode então fazer já ter um apelo próximo àquilo que a gente espera de um adulto. Mas com criança pequena, que é esse pedaço que a Christian Neff traz, até 5 anos principalmente, a criança não domina uma série de funções. Ela não domina totalmente a linguagem, ela não domina totalmente os nuances de reações dos adultos, por exemplo, que elas podem retratar, ou seja, cognitivamente elas não respondem e elas não têm os mesmos recursos que a gente, né? Então, às vezes elas choram, elas se irritam, elas ficam agressivas, porque elas estão querendo comunicar algo que elas não têm linguagem suficiente para comunicar. Então, os pais, eles precisam muito nessa fase da criança pequena, observar o que pode estar por trás daquela agressão, daquela irritação, daquele chororô, daquela insônia, porque verbalmente a criança às vezes não consegue manifestar, porque ela não tem a linguagem suficiente, ou porque não sabe fazer leitura emocional mais sofisticada para poder falar, olha mamãe, eu tô assim porque um amiguinho lá à tarde me atrapalhou muito na escola. Às vezes nem nós adultos, a gente compra irritação dos outros e acaba descontando nos outros, imagina uma criança, né? Então cabe aos pais se abrirem disponibilidade para entender a perspectiva de cada faixa cognitiva. Né? Qualquer dia eu vou fazer aqui já fiz, né? Mas eu vou fazer aqui um vídeo falando do que esperar mais ou menos do ponto de vista da inteligência cognitiva e da emoção em cada faixa etária. Porque eu acho uma coisa super importante, que a gente acaba que não tem muita oportunidade, né? Então, fazer associação de ideias sobre os comportamentos inadequados dos seus filhos é função dos pais. Nossa, mas aí você não está exigindo muito dos pais? Não, porque o adulto tem as funções cognitivas, a criança não. Então, quem tem que fazer esse exercício, essa mediação, somos nós. Quem está agindo ali, fazendo a função materna ou paterna. Aí ela vai falar de adolescente. Então, adolescente é outra pegada. Então, os adolescentes, o que costuma acontecer com o adolescente de uma forma geral, né? Eles têm uma autoavaliação intensa, eles costumam se comparar socialmente, eles estão migrando, né, do ambiente todo protegido dos pais e para enfrentar o mundo social. Então eles começam a ser julgados
de uma maneira muito menos generosa e eles começam a ser tratados de uma maneira muito menos tolerante do que dentro da família, né? Então eles têm uma tensão aí nessa transição muito grande. Eles se sentem pressionados pela performance social, eles querem ser social, mas eles têm um monte de vergonha, um monte de medo, porque as comparações são intensas. Eles também têm uma cobrança de desempenho escolar muito grande, deles, dos pais, mas entre os amigos, né? Quem é inteligente, quem é burro, adolescente é sem filtro para fazer bullying um com o outro. Essa é a verdade, né? Por isso a importância da gente ter em casa uma relação mais verdadeira, mais correspondente com a realidade, para a gente não criar muita fragilidade nesse período, porque eles não vão estar debaixo das nossas asas o tempo todo. Então a gente acha que está protegendo, mas se você está roubando do seu filho a chance dele se instrumentalizar para poder lidar depois com o social, você está fazendo um mal muito grande, você não está sendo compassivo, né? Então isso que a gente tem que entender. Então os adolescentes também acham que as suas experiências são únicas, né? Então eles estão vivendo, por exemplo, um encanto do primeiro amor, né? Eles acham que aquilo é o único no universo, né? Então eles hiperdimensionam tudo porque eles não têm parâmetro de experiências, né? Anteriores para ajudá-los a ter um senso crítico ali, né? E eles também, os adolescentes, por essa razão também, eles se superestimam. Eles acham que sabem mais e que todos, principalmente os pais, sabem menos, né? E por que eles agem assim, né? Porque eles começam a ter o raciocínio do adulto, que é o hipotético dedutivo, que é a capacidade de você fazer hipótese, coisa que criança mais nova, que 11, 12 anos, não tem essa capacidade. É o que está acontecendo ali, o que ela está vendo, né? O adolescente não, ele já começa a ter uma perspectiva, ele começa a fazer hipótese, isso muda tudo, né? Eles agem assim também, de muita rigidez na avaliação e na autoavaliação, porque eles têm incipiência histórica. Eles não têm um caminho traçado para eles voltarem lá e falar, não, isso já aconteceu, calma, isso vai passar, né? Então, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo esse recipiente histórico, a gente vai tendo muito mais referência para se apoiar. E para o adolescente, não. É o que está acontecendo ali de prima, né? Então, por isso, eles têm uma dificuldade em entender a humanidade compartilhada. O que está acontecendo com eles é só com eles. Então eles têm um hiperfoco neles mesmos, mas é uma questão de exigência daquele momento. Eles também estão descobrindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eles também estão tendo que dar conta de uma série de exigências extrafamiliar, que vai para o cunho social, que consome muito deles. Então eles tendem a ficar mais autocentrados e muito mais irritados, e muito mais envergonhados, e muito mais amedrontados, né? Então, práticas de autocompaixão ajudam muito. Num primeiro momento, o adolescente não vai querer saber de prática de meditação, muito menos de compaixão e de autocompaixão, mas o fato é que quando você se aproxima deles, numa abordagem, por exemplo, no campo escolar, no campo de grupo, pode ser num clube ou em qualquer atividade esportiva que eles tenham, esse tipo de meditação é muito bem-vindo, porque afinal de contas, todos estão sofrendo a mesma pressão. Então, quando você entra com a prática da autocompaixão, ela, num primeiro momento não, mas depois ela é super acolhedora. E eu tenho uma vivência prática disso com os 3 anos que eu passei com um grupo de adolescentes numa escola de favela
aqui no Rio. Né? Como é que era difícil colocar isso, porque parecia uma fragilidade no começo, mas que dentre as meditações abordadas, no caso Mindfulness e compaixão e autocompaixão, a da autocompaixão e da compaixão foi a que mais tocou aqueles adolescentes. Então eu posso dizer isso para além do livro da Kristia Neff. Né? Elas fazem toda a diferença então eu recomendo fortemente essa prática em contextos grupais. Tá? E aí no final desse capítulo, a Kristia Neff traz um relato dela que eu acho muito interessante, que ela tem um filho autista e durante o livro ela coloca várias experiências, então como que ela lida com um filho que na época da escrita do livro tinha 8 anos, ou seja, não era um adolescente, mas a gente já pode considerar que era um pré-adolescente na condição de autista, né, que também dá para se fazer, né? Então, trazendo aqui o autista como característica mais geral para a gente se apoiar, quem não tem, né? Como é que lida com as birras, né? Como é que liga com as incontinências? Ela também traz um termo que eu não sou especialista em autismo, então eu também não conhecia, que é ecolalia, ou ecolalia, que é repetir frases que os outros dizem, né? Dificuldade de lidar com a frustração, o autismo tem muito, então é diferente para uma criança que derruba um copo ou que alguma coisa não dá errada que ela se programou e que ela tem ali uma frustração e logo ela supera, o autista não. Ele tem muita dificuldade para superar. Então, o nível de sofrimento do autista é muito maior e as consequências dessa frustração geram muita ansiedade. Então, é desproporcional. Né? Se um copo cai, por exemplo, na hora que ele vai pegar para beber água, aquilo fica muito intenso, fica muito forte. E quando a aflição é desencadeada, é difícil de você conter. Porque aí é como se ela entrasse num plano ali que é difícil parar, né? Então, como que a Kristia Neff traz a experiência dela de prática de autocompaixão com ele, né? Quando a criança fica chateada, o uso de palavras autocompassivas, por exemplo, ô meu amor, eu sei que você derrubou a água, mas vamos lá, né? Isso acontece, isso pode acontecer e ajudar. É uma forma de ele usar a autocompaixão porque derrubou, mas você, como pai e mãe, acolher com a compaixão, né? Ô meu amor, eu vi que você derrubou a água, né? Mas isso acontece com todo mundo. Vamos lá, né? Vamos superar, vamos tentar resolver isso, não tem problema, né? Outra coisa, não tem problema ficar chateado e frustrado. Eu sei que tá muito difícil para você agora, né? Eu sei que você tá se sentindo mal. Esse entender o universo do filho é muito uma compaixão, é um acolhimento, é uma continência, né? Que tem que ser feito de uma maneira muito mais intensa, porque o sofrimento do autista é muito mais intenso. E aí ela traz assim eu achei interessante que quando ela quer conter, ajudar o filho a superar essas frustrações, ela fala, você quer ficar alegre ou triste? Ela lança a pergunta, né? E às vezes ele quer ficar triste. E quando ele quer ficar triste, ela fala, tudo bem, abraça, acolhe a fragilidade e a tristeza, porque ele quer viver aquilo, ele manifestou porque ele não consegue sair daquilo tão rápido, não tem problema ficar chateado. Você pode contar comigo agora, isso vai passar. E às vezes, quando ele quer ficar alegre, ela dá umas dicas assim, né? Tá bom, você quer ficar alegre? Então conte uma coisa alegre agora para mim, né?
E aí ela estimula ele a se vincular com a alegria, de alguma forma, para ajudá-lo a sair daquele ponto mais crítico ali da frustração, né? E aí ela também disse que ela sabe que isso dá certo, porque ela já viu o filho, nessa idade de 8 anos, quando acontece uma coisa que não dá certo, ele falando, não, calma, isso vai dar certo, né? Não deu certo, ele mesmo se consolando. E uma cena que ela disse um dia que ela estava muito agitada e ainda pegou um dia que não foi legal, ainda pegou trânsito, ela estava meio rabugenta e que ouviu dele, né? Calma, mamãe, vai ficar tudo bem. Tá um trânsito agora, mas vai ficar tudo bem. Então, de uma certa forma, o que acontece, tanto para a experiência que ela passa com filhos autistas, né, como para filhos de uma forma geral, que o que conta é muito mais o exemplo que a gente dá. Então, esse livro, ele mostra o tempo todo que a gente, seguindo um caminho de mais compaixão e de menos crítica, isso é mais efetivo, isso dá mais resultado. Além do que, a gente também ter ali a liberdade para trocar com os filhos também, na hora que a gente não tá tão legal. Isso abre possibilidade da gente poder pedir desculpa. Poxa, a mamãe estava muito nervosa porque eu tive um dia que não foi bom. Isso também ajuda a criança a elaborar que os pais não são perfeitos, que um pedido de desculpa dessa maneira é muito mais tranquilo para a criança receber do que você fingir que você é infalível, né? Então, tanto a compaixão para acolher a nossa falibilidade, como a autocompaixão para você trocar com o seu filho quando alguma coisa não deu certo, quando você errou, são dicas desse capítulo 10. E aí agora então a gente está se encaminhando para o final, que aí só tem agora o capítulo 11, que é o próximo, e o 12, e a gente acaba esse livro. Já estou pensando no próximo, se alguém aí tiver alguma dica, vocês, por favor, não deixem de manifestar, tá bom? Então, obrigada e até o próximo capítulo.